Oi, gente, tudo bem? E aí, vocês estão me escutando? Bom, Ivana, Betty, aí o pessoal aqui da Argentina, la gente acá de Argentina se uniendo al video, se escucha bien, se me puede avisar, agradeço um montão. Hoje a gente vai falar aqui nessa live sobre el hablar em público, não? E aqui vou falar mais em português que em espanhol, mas esse falar em público que a gente teve conversando aí essa semana nos nossos posts, né? No nosso perfil. Existe um estudo que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Pode acreditar nisso? Parece incrível, né? Esse estudo foi divulgado pela escola Conquer, e essa escola Conquer disse que esse estudo revela 41% das pessoas têm mais medo de falar em público contra 19% das pessoas que têm medo de morrer. Não é incrível que o medo de falar em público seja tão grande? Talvez porque quando a gente pensa na morte, a gente pensa como algo natural da vida, né? Se a gente nasce, a gente passa por todos os processos e sabe que em algum momento a gente vai chegar aí nesse estágio. Porém, em relação a falar em público, ninguém se imagina tendo essa experiência. E por que falar em público você faz essa comparação com o idioma, por exemplo? Porque o nervosismo que a gente sente ao falar em público é muito parecido com o nervosismo que a gente sente ao falar com um estrangeiro. Ao falar, por exemplo, numa entrevista de emprego, ou numa apresentação de um trabalho, de um projeto, ou até mesmo na universidade, quando você tem aí que apresentar o seu TCC, enfim. Esse nervoso, esse medo, ele é real, ele é grande, ele afeta até mesmo a batida do nosso coração, o batimento cardíaco. Certo? Se você aí já passou por um momento de nervosismo ao falar em público, você deve ter sentido as suas mãos suar, um frio na barriga, um branco na sua mente, as ideias fogem, você já estudou, você tem tudo anotadinho, mas aquilo ali se perde. Isso daí é uma coisa muito real e muito difícil. E esse medo de falar é o que impede a comunicação. E todo tipo de comunicação está envolvido nisto, inclusive quando você está aprendendo um idioma, certo? Se você tem esse medo de se comunicar, de falar em público, com certeza você também vai ter um medo de falar com um estrangeiro. E por que isso é relevante? Se você está aprendendo um idioma, seja ele espanhol, seja ele alemão, inglês, o idioma que for, a gente precisa primeiro aprender a concentrar em nós mesmos, muitas vezes, para não ficar nervoso, para não deixar o nervosismo controlar. Ficar nervoso talvez seja até normal, mas deixar o nervosismo controlar, a nossa comunicação, aí a coisa complica, tá? Então, ficar nervoso é normal. O que não é normal é deixar que isso impeça a comunicação, tá bom? Então, se comunicar é importante, mas a gente vai sempre ficar aí com esse medo de se comunicar se a gente for uma pessoa muito nervosa, enfim. Quando a gente fala um outro idioma, geralmente a gente tem medo de errar. Então a gente fica com aquele medo, aquele nervosismo. Eu não vou falar porque se eu falar, eu passo muito isso com meus alunos. Eu sei que eles sabem porque é alguma coisa que eu já ensinei, é alguma coisa que a gente já conversou, mas eles têm medo de pronunciar errado e eles acabam escrevendo no chat. Ou eles têm medo de errar e nem querem. E eu digo, gente, errar está permitido. O que não está permitido é o silêncio. Errar está permitido, porque é errando que a gente aprende. Aí a gente fica com aquele medo, mas vão rir de mim, vão falar por que eu tô. Por que eu tô aí
falando em público. É como alguém pode pensar, mas por que ela está fazendo uma live? Eu estou fazendo uma live porque eu quero transmitir aquilo que eu aprendi de uma maneira que outras pessoas também possam. Obrigado, Márcio, obrigado por estar presente. Obrigado pelo teu aí comentário. Eu quero transmitir aquilo que eu aprendi de maneira que outras pessoas também possam aprender. Então, por isso uma live, por isso esse canal, por isso é o meu perfil novo do YouTube, do Instagram e também no YouTube, nesse intuito de ensinar a pessoa a falar outro idioma. Mas o primeiro passo para você aprender de verdade não é somente você estudar, ler, adquirir vocabulário, nada disso. O primeiro passo é vencer esse medo. É vencer esse medo. Quando eu vim morar aqui na Argentina, eu também tinha medo de conversar com as pessoas, de dizer alguma coisa errada. Eu também sentia aquele frio na barriga. Eu também ficava muito nervosa. Até hoje, em algumas situações, é bastante difícil. Essa semana eu tive uma entrevista de emprego e ali eu tive essa dificuldade, né? Que todo mundo tem aquele frio, aquele nervoso. Mas como eu pude me sair bem da entrevista e conseguir essa vaga de emprego? Vencendo esses obstáculos, né? Aqui tem uma mãozinha. Saluda, hijo. Olá. Olá. Listo, gracias. Então, vencendo os obstáculos, a gente consegue alcançar o objetivo. Então, eu deixei hoje aqui separado algumas dicas, né? Para a gente vencer o obstáculo de falar em público, de falar outro idioma, de se comunicar. O obstáculo que a gente sente, às vezes, a gente quer conversar com aquela pessoa, mas eu tenho medo de falar alguma coisa que aquela pessoa pode se ofender, ou falar alguma coisa que aquela pessoa não vai gostar, e aí a coisa termina em zero. Então, a primeira coisa é estudar. Se você estudou aquilo que você vai falar, obviamente você vai se sair muito bem. Se você vai entrar numa conversa com um estrangeiro e você estudou a menos o básico, você sabe aonde é o teu limite e se despedir e tchau. Mas se você não está preparado de nenhuma maneira, então o nervosismo vai ser real e vai tomar conta. Se você vai fazer uma apresentação de um trabalho, se você vai falar em público alguma coisa, se você vai fazer qualquer tipo de apresentação para 2, 3 ou 100 pessoas, mas você não se preparou com antecedência, você não estudou aquilo, com certeza vai ser um fracasso. Entende? Então, essa é uma primeira coisa, estudar. A segunda coisa, gente, a segunda coisa que a gente tem que fazer é respirar. A respiração é completamente importante. Senão a gente vai falar muito rápido ou muito devagar, ou ficar com aquele ofegante e nunca vai conseguir transmitir a mensagem que a gente tem ali como objetivo, certo? Então, respirar é importante. Primeiro, estudar, saber aquilo que você vai falar. Seja um idioma, seja uma palestra, seja uma apresentação, você tem que saber, certo? Vamos aqui imaginar, aqui se conectou meu amigo Márcio Alegria. Ele é locutor de futebol. Vamos imaginar que o Márcio, ele vai narrar um jogo e ele não conhece os jogadores. Como seria essa narração? Aí vai o camisa 10, o camisa 11. As pessoas não querem saber do camisa 10 e o camisa 11. Elas querem o nome dos jogadores. Elas querem saber se é o Neymar, se é o Dani Alves, se é, seja quem for, o Alisson. Elas querem nomes, entendeu? As pessoas se conectam com nomes, com realidade, com aquilo que você se preparou. Então, a primeira coisa é estudar e se preparar. A segunda coisa é respirar. Respirar. Olá, Cíntia. Cíntia se conectou aí com a gente. Seja muito bem-vinda. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que respirar para sacar aquele nervosismo, para aliviar a tensão. A gente tem que se divertir. Sabe o que acontece? Às vezes o medo ele é tão pesado, a vergonha então é uma palavra que traz muito nervosismo. A vergonha de expor aquilo que a gente quer falar é tão grande que a gente acaba não se divertindo. Se torna uma coisa muito tensa. As pessoas percebem aquela tensão. Não é engraçado, não é apaixonante, não é irreverente. Você entende isso? Tem que ser uma coisa mais divertida. Você tem que sentir alegria de fazer aquilo, não tensão, porque a sua tensão você passa para outras pessoas.
Entendeu? Se não tem ninguém na live, se tem uma pessoa, se tem 100 pessoas, eu faço com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão, porque eu sei que depois vai ter pessoas que vão assistir isto. E essas pessoas que vão assistir isso depois vão aprender algo. E quando elas aprendem algo, eu me sinto realizada. Você entendeu? Então, para mim é divertido. É divertido. Isso aqui é uma experiência. Você entende? Então, se você deixa a atenção dominar ali aquele momento, obviamente que as pessoas também vão sentir essa tensão, vão perder o interesse, vão focar em outra coisa, vão olhar para o outro lado e não vai ser engraçado, não vai ser bom, não vai ser. Você não vai conseguir transmitir a tua mensagem, você não vai conseguir conversar, você não vai conseguir desenvolver aquilo que você quer falar, nem no teu idioma, nem em outro idioma, nem em nenhum idioma. Então, tudo isso é importante. Então, primeiro é estudar. Se você estuda, você sabe o seu limite, você sabe a hora de você parar. Aqui está a minha professora presente. Oi, professora. Então, se você estudou, você sabe até aqui eu posso chegar, porque até aqui eu sei. Até aqui eu sei. Depois você respira para baixar um pouquinho aquela tensão, aquele nervosismo. Depois você se diverte. Se você vai falar alguma coisa, outro idioma com outra pessoa estrangeira, ou você vai fazer uma apresentação, se diverte. Respira e relaxa, que seja interessante, divertido. E depois prática. A gente tem que praticar, é sempre gostoso antes da gente chegar e apresentar diante de 100 pessoas ou diante de uma pessoa estrangeira, você praticar as conversas, certo? Ou você ensaia o ensaio. Eu conheci uma pessoa que sempre se vestia a caráter, não? Assim como ela ia se apresentar diante de, não sei, 200 pessoas na época onde eu trabalhava, ela se vestia a caráter, assim, com a roupa que ela ia usar na reunião, colocava ali a gravata, era um amigo meu, e falava com o espelho, fazia toda a apresentação pro espelho, depois tirava a gravata e ia comer. Eu ria daquilo, porque para mim, nossa, ele tá ali falando com o espelho como se fosse as pessoas. E de noite, quando ele ia fazer a apresentação dele, para mim era fenomenal. Foi uma pessoa que me inspirou muito com essa coisa de falar em público. Porque era fenomenal. Escutar ele falando, para mim era fenomenal. Mas eu vi que ele, como ele, o esquema dele era ensaiar antes. Ele tinha ali um ensaio, uma preparação. Quando ele ia falar de noite, ele já tinha não memorizado tudo, mas ele já estava preparado. Então, aquilo diminuía também o nervosismo. Então, se você estudou e você praticou, por isso eu sempre falo, eu conversava muito sozinha. Eu fazia a parte e a contraparte. Eu dizia, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Vós como estás? Eu conversava comigo mesma. E isso me deu a segurança de gerar uma conversa com um estrangeiro. Tanto que quando eu conheci meu marido, a gente gerava conversas. Eu sempre pergunto para ele, se eu não falasse espanhol? Ele disse, não ia ter diálogo, porque eu não falo português. Então, eu já estava preparada. Eu já tinha ali uma base. Eu já tinha alguma coisa para conversar. Depois da prática, é aceitar o erro. Olha, gente, isso para mim é o ponto mais importante. Aqui eu citei 5 pontos e eu acho que esse aqui é o ponto mais importante. O ponto de aceitar o erro. Primeiro a gente estuda, a gente respira, a gente se diverte. A gente fica ali tenso, não, a gente relaxa um pouco e se diverte, né? Deixa a coisa ser divertida, pratica bastante, tá? Para no momento estar preparado, mas a gente aceita que errar faz parte. Tá bem, tá tudo bem. Eu pronuncio uma palavra em inglês, em espanhol, em alemão, em chino, em chinês, né? China é espanhol. Em chinês errado não tem problema. Porque eu sou brasileira. Até o português a gente pronuncia errado. Certo? Mas não tem problema, porque a gente está no processo de aprendizado. E todo o processo de aprendizado, ele congeva, ele leva consigo o erro. Diz aí Albert Einstein, quem nunca errou, nunca tentou alguma coisa extraordinária. Então, o erro, ele faz parte, né? Então, você aceita aí que errar faz parte. Ah, eu errei, ri do teu erro e bola para frente, continua aí. Não deixe de se expressar, não deixe de transmitir a tua mensagem, não deixe de continuar praticando, de continuar estudando e de continuar buscando aí uma maneira de se comunicar. Essa é a base de tudo, seja numa apresentação em público, como a gente falou no Stories de ontem, ou seja, usando o idioma que você está aprendendo para conversar com outras pessoas, a comunicação é a base. Se você consegue comunicar aquilo que você quer transmitir, a outra pessoa consegue te entender. Então,
a sua apresentação foi um sucesso. O teu diálogo com o estrangeiro foi um sucesso. Agora, mas eu falei errado. Não tem problema, você conseguiu se explicar? Um dia lá no centro de São Paulo, veio uns estrangeiros, uns turistas, e falaram inglês comigo que queriam tirar foto, né? Se eu podia tirar foto deles. E eu respondi lá aquilo que veio da minha cabeça, que eu consegui lembrar. E eu tenho certeza que eu falei alguma coisa errada, que eu pronunciei alguma coisa mal. Mas eles sorriram para mim, entenderam, viu que eu entendi eles, eu tirei a foto deles, depois eles falaram alguma outra coisa comigo, eu cumprimentei eles e a gente se despediu e acabou ali. Foi uma coisa pequena? Sim, mas eu, no meio daquela tensão e tudo, eu não me importei, porque foi uma coisa tão inesperada que eu não me importei muito com aquilo. E eles conseguiram comunicar comigo, que não falava o idioma deles, aquilo que eles queriam, e eu consegui comunicar com eles aquilo que eles queriam, pude realizar, que é uma forma de comunicação, eu pude entender eles, que entender também é parte da comunicação, e a gente pode se despedir, todo mundo com um sorriso no rosto, com a tarefa realizada, tudo bem. Então, se você consegue comunicar aquilo que você, a mensagem que você quer transmitir, tá tudo bem, os erros não importam, a perfeição não importa. Às vezes as pessoas são autoexigentes, querem que seja perfeito. Você quer ser o Cid Moreira da apresentação, ou você quer ser o poliglota da vez e falar tudo perfeitamente com o estrangeiro, ou chegar lá numa palestra do seu trabalho ou da sua faculdade e ser a pessoa que vai saber pronunciar os nomes daquelas pessoas que você buscou aí na internet, material, da bibliografia, com perfeição. E às vezes a gente vai meter aí, vamos meter uma bacana, eu ia dizer que é meio espanhol isso, e a gente vai cometer algum erro, e as pessoas, você vai ver alguém lá no fundo rindo, mas quando aquela pessoa vai apresentar, ela também vai cometer erros. Então, o primeiro conselho é não rir de ninguém, e a segunda é aceitar que errar está bem. Então, esses 5 conselhos são os conselhos que eu quero deixar para você, tanto no sentido de você se apresentar em público, quanto no sentido de conversar com o estrangeiro, de desenvolver um novo idioma. Estudar muito, praticar muito, respirar sempre, tentar sempre tirar essa tensão, se divertir, deixar que seja uma coisa natural, espontânea, não ficar preocupado se você vai acertar, se você não vai, se você está falando bem, se você está falando mal. O importante é a pessoa do outro lado te entender, é você conseguir transmitir a tua mensagem. Esse é o mais importante, é se comunicar. A minha pergunta é, você está conseguindo comunicar a tua mensagem? Seja ela em português, seja ela em espanhol, ou em inglês ou em outro idioma, seja ela com uma pessoa ou com 100, ou com 1000, ou com 10.000, você está conseguindo se comunicar? Você está conseguindo transmitir a tua mensagem? Você está conseguindo levar para as pessoas aquilo que você quer passar? Se a resposta é não, então algum desses passos aqui está falhando. Algum desses passos aqui está falhando e a pessoa do outro lado não está recebendo aquilo que você quer transmitir, não está sentindo aquilo que você quer transmitir. Eu costumo dizer que eu tenho lá, agora se completaram 6 alunos, nos sábados de manhã no grupo de leitura, no nosso clube de leitura em espanhol, e eu digo, para você ter 6 pessoas que sejam, parece pouco, para alguns pode ser pouco, mas eu já tive uma pessoa, eu já tive dias que não tinha nenhuma pessoa. Então, para mim, 6 pessoas é uau. Eu valorizo essas 6 pessoas como se elas fossem 600. E eu digo para que você consiga contagiar 6 pessoas para acordar cedo no fim de semana, para estar com você, para aprender alguma coisa nova, para desenvolver uma nova coisa, é porque você está conseguindo transmitir uma mensagem. Eu acho que a mensagem que eu estou conseguindo transmitir para eles é a paixão que eu sinto pelo espanhol. Agora, se você está conseguindo transmitir uma mensagem, vem o resultado. Agora, se você não está conseguindo transmitir essa mensagem, o que acontece? Não vai ter resultado. As pessoas vão ir e elas não vão voltar. Certo? Elas não vão te entender. Elas não vão te dar um retorno. Mas se tem retorno é porque você está conseguindo transmitir essa mensagem. E se você está conseguindo transmitir essa mensagem, é porque você está comunicando. Você está se comunicando da melhor maneira que você consegue. Obviamente pode melhorar, existem cursos de oratória, existem cursos de idioma, existem um montão de coisas que você pode fazer para melhorar. Mas eu creio que esses 5 passos aqui, eles ajudam muito, muito, muito a gente desenvolver aquela base fundamental para
conseguir tanto se comunicar em público quanto se comunicar com estrangeiros. Se você está começando o aprendizado do idioma, meu conselho sempre, além de estudar muito, porque é necessário estudar muito, e a gente vai conversar disso em algumas outras lives, mas nessa daqui eu quero deixar esse conselho. Você estuda e você pratica. Porque chegou a hora de falar, você vai conseguir se relaxar na hora do nervosismo, você vai estar tranquilo, você vai estar confiante e você vai conseguir se comunicar. O mais importante, quando eu fui morar na Argentina, eu não tinha um vocabulário muito amplo. Eu tinha, óbvio, um conhecimento, sabia falar, tinha aprendido muita coisa e meu vocabulário está crescendo conforme eu vou convivendo com argentinos. Sobretudo porque cada pessoa tem a sua gíria, tem a sua maneira de falar, tem a sua maneira de comunicar e eu vou aprendendo com cada uma delas. Mas o que me trouxe até aqui foi exatamente a prática. Eu estudei o que eu pude, eu pratiquei como pude e no momento de falar, eu relaxei, eu deixei a coisa fluir. E isso é a fluência, é quando flui, é quando flui. Você está fluindo? Então você está comunicando. E se você está comunicando, você vai dar frutos, você vai ter resultados. Certo, gente? Bom, esse é o pequeno recado que eu queria deixar, essa pequena live aí, para vocês conhecerem um pouquinho de mim, conhecerem um pouquinho da minha forma de pensar. Recebi aí essas dicas sobre aquilo que a gente já veio falando na semana e com certeza vai ter outras lives, vai ter outros assuntos para a gente tratar. A gente vai falar muito sobre espanhol, a gente vai falar muito sobre comunicação, a gente vai falar muito sobre essa parte de vocês me conhecerem um pouquinho também, de saberem aqui que eu tenho meus 2 filhos andando pela casa enquanto eu vou fazendo essa live e a gente vai com certeza conseguir criar aí uma conexão muito grande. Então, eu agradeço vocês que passaram por aqui durante a live, minha professora, a Poliana, a Cristiane, Deusa, Cíntia, o Vitor Dario, que é aqui da Argentina, Márcio Alegria do Brasil, Belém, André Liguissamon, Beth Torres, essas pessoas são aqui da Argentina. Todo mundo que passou aqui pela live, obrigado. E você que está assistindo esse vídeo aí nas gravações aí do IGTV, eu espero você nas próximas lives, eu espero que você curta o nosso conteúdo e que você participe aí deixando o seu comentário e dizendo qual é a tua dificuldade. Você sente que você está comunicando? Você sente que você está transmitindo a tua mensagem? O que você acha que você precisa melhorar? O que você acha que você deve desenvolver? E para que você quer desenvolver isso? Para oratória, para falar em público? Para se comunicar com estrangeiros, para desenvolver um novo idioma? Fala aí para mim, deixa aqui nos comentários, eu leio vocês, eu também respondo vocês, tá bom? Eu mando um beijo muito grande, que vocês tenham uma linda noite de sábado. Amanhã eu tenho aula com meus alunos bem cedinho e para você que não é meu aluno ainda, lá no simpla.com.br tem o Clube de Leitura em Espanhol, a gente está com vagas abertas aí para o nosso livro de setembro e outubro. E essas vagas duram um pouquinho, na semana que vem já vai fechar tudo isso. E aí a gente vai ficar só com quem entrou. Quem entrou participa, pratica e aprende muito mais. Então, eu mando um beijo para vocês, a gente se vê no próximo encontro. E com certeza a gente vai ter muitas lives aí pra gente conversar, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Um prazer ter vocês aqui comigo.